Muito bem, meus amigos. Bom dia, boa tarde, boa noite, de acordo com a preferência de estudar de cada um dos senhores. Então, na última aula a gente falou sobre taxonomia. Hoje a gente vai falar sobre as bactérias. É um dos primeiros grupos de seres vivos, que é a nossa tocada daqui para frente. Então aí, ó, as bactérias, vocês estão vendo aí aqui no slide, né? Algumas bactérias. Opa, passou rápido. Aqui umas bactérias, essas aqui em forma de cilindro, né, uma forma bem tradicional chamado bacilo. O bacilo está aqui, representado no slide, nesse cantinho aqui, mas não é a única forma bacteriana, né, que a gente conhece. O Leeuwenhoek não foi o primeiro a ver as células, mas foi o primeiro a ver bactérias. O Leeuwenhoek é do século 17 e fez isso pouco tempo depois que o Robert Hooke viu a primeira célula, um experimento já discutido aqui no curso. As bactérias estão entre os organismos mais antigos do planeta. Já vou discutir isso com vocês melhor, porque houve um momento onde as bactérias não foram mais entendidas como os organismos mais antigos do mundo. Esses organismos seriam as arqueias. A gente vai falar delas hoje ainda. Mas eu também mostro para vocês o trabalho que resolveu esse dilema. O trabalho que resolveu esse dilema, que pôs então as bactérias como os seres mais antigos do planeta, foi um trabalho de taxonomia, de filogenia, do Carl Voese. Trabalho esse começou em 1977, se confirmou com mais dados e ficou mais robusto em 1990. O Carl Voese fez uma comparação dos genes relativos à produção de RNA ribossômico, uma estrutura universal entre todos os seres vivos. Então ele sequenciou o gene codificador do RNA do ribossomo, tá vendo? E fez uma grande comparação analítica entre os diversos grupos de seres vivos que ele determinou. Dentro dessa comparação, ele botou todo esse DNA dentro de um software, mandou o software comparar, e o que aconteceu foi isso que vocês estão vendo aqui. Ó. O software acabou criando três grandes grupos de seres vivos, que ele denominou de eucária, arqueia e bactéria, sendo que o grupo bactéria era então o mais antigo desses grupos. Hoje a gente tem então os procariotos divididos em dois grandes domínios depois dos trabalhos do Voese, que é o domínio arqueia e o domínio bactéria. Lembrando que muitos ainda resistem ao trabalho do Voese, inclusive algumas provas de vestibular, e ainda continuam chamando todos os organismos procariotos dentro de um reino chamado de reino Monera. Dentro da taxonomia difundida após os trabalhos de Voese, essa nomenclatura ela se torna um pouco obsoleta, vamos dizer assim, para a compreensão do mundo dos procariotos. Nós vamos insistir nesse tipo de configuração. Primeiro a gente vai falar do domínio bactéria, depois a gente vai falar do domínio arqueia. Independente de ser um ou outro, os procariotos são células consideravelmente menores do que as células eucarióticas. E isso vale não só para as dimensões da célula, mas também vai para o seu material genético, coisas que a gente também já viu em aulas anteriores. Aqui vocês estão vendo como os procariotos estão modernamente divididos. Bactérias, as bactérias propriamente ditas, que inclui aqui, por exemplo, as cianobactérias, a gente vai ver, os micoplasmas e os rickétsias, e as arqueias num grupo avulso. Muito bem. Uma coisa muito importante no estudo das bactérias é a sua classificação com base na sua coloração de Gram. Então, as bactérias, elas, como todas, né, elas têm, salvo uma pequena exceção, vou mostrar depois lá na frente, sabe como é que é a biologia, né? Mas as bactérias têm uma parede celular revestindo ela por completo. Essa parede celular é feita desse material aqui, ó, peptídeo glicano. Acontece que existem duas configurações de parede celular nas bactérias. Existe essa configuração que vocês estão vendo aqui e uma outra configuração que é essa aqui, onde o peptídeo glicano está mais interno, tá vendo? Essa camada aqui é de peptídeo glicano, seria a parede celular propriamente dita aqui, ó. Nesse primeiro caso, voltando a ele, você vê que a parede celular é mais extensa e exposta. Essa configuração é da bactéria chamada gram-positiva. Por que ela é chamada de gram-positiva? Coloca-se um corante, aplica-se um corante sobre a bactéria. Esse corante tem afinidade pelo peptídeo glicano e esse corante, que é violeta, roxo, acaba se anexando prontamente a essa camada.
Depois ocorre uma pequena lavagem e uma introdução de segundo corante, que não adere porque o primeiro já aderiu. De modo que essa é a bactéria gram-positiva. Vocês vão ver que ela vai ficar sempre roxinha. O outro tipo de bactéria é chamada bactéria gram-negativa. O que acontece? Ela até tem o peptídeo glicano, mas ele não está exposto, tá vendo? Existe uma camada lipossacarídica, lipopolissacarídica externa. E essa camada acaba não tendo a mesma afinidade pelo peptídeo glicano que a primeira, né, na forma de parede. De modo que ela não adquire o primeiro corante e aceita o segundo corante, que é mais geral, de cor rosa. De modo que ela fica rosa. Quando a gente examina, né, o que a gente percebe? Né? Aqui, ó, uma bactéria que não tem afinidade pelo primeiro corante acaba assumindo o segundo. Aqui você vê que o corante ele fica ali, mas com a lavagem ele acaba sendo eliminado. E o segundo corante pega essa bactéria no final, fica rosa. Essa é a gram negativa. Aqui o desenho das duas. Essa é a gram positiva, que fica roxinha, é aquela que adquire o primeiro corante, e essa rosinha é a chamada gram negativa, aquela que adquire o segundo corante. A identificação das bactérias fica muito facilitadas por esse teste, mas que fique claro que esse teste não condena a bactéria como sendo mais ou menos perigosa. Ela é um diagnóstico classificatório com base na coloração de Hans Gram, um dinamarquês que desenvolveu esse tipo de metodologia para bactérias. Bom, bactérias hoje estão agrupadas, segundo suas formas, sobretudo, em três grandes conjuntos. O primeiro, as bactérias esféricas, chamadas cocos. As alongadas, como que Leeuwenhoek viu primeiro, o bacilo, e essas em espiral, chamados espirilos. Alguém deve estar sentindo falta dos vibriões como causador da cólera, mas o que acontece é que o vibrião, na verdade, é um bacilo. Ele é um bacilo curvo, então ele entra na categoria dos bacilos. O vibrião colérico é um vibrião muito importante, porque causa uma doença que historicamente já levou muitas pessoas, que é a cólera. Está aqui o vibrião, em uma animaçãozinha, né, do vibrião liberando uma toxina, tá vendo? Que se anexa aqui à superfície das células do intestino, criando uma confusão na condutância tanto de água quanto de íons por parte do intestino, de modo que o intestino começa a perder íons para o interior do intestino. As células do revestimento do intestino perdem os íons para o interior do intestino. E esses íons, junto com a água, vão embora, criando uma desidratação mais negativa do que uma desidratação normal, porque além de perder água, perde-se também íons, que pode haver um comprometimento eletrolítico no organismo, causando até óbito. Algumas doenças são um pouco até mais perigosas, como o caso da sífilis, uma doença causada por bactéria, inclusive numa perigosa ressurgência hoje no Brasil. Aqui vocês estão vendo uma evolução clínica de uma sífilis secundária, o paciente com essas manchas no tórax, no braço. Tem tratamento, viu, gente? Mas tem que tratar, porque a sífilis pode evoluir para quadros que atacam o coração e o cérebro, e ocasionalmente produzindo morte. Muitas das diarreias são ocasionadas por bactérias, a mais comum delas é a causada pela salmonela, que além de diarreia dá dor e febre. Muito cuidado na alimentação na rua, pessoal. Mas não fiquem assim com uma visão tão denegrida, vamos dizer assim, das bactérias, uma vez que as bactérias têm importância ecológica e muitas. A gente vai ver ao longo, sobretudo, das aulas de ecologia. Aqui estou chamando a atenção de dois grupos bacterianos fotossintetizantes. Essa água está esverdeada por causa de bactérias, assim como essa aqui está avermelhada por causa de bactérias. E, por incrível que pareça, ambas bactérias fotossintetizantes. Então, nem todas as bactérias são causadoras de doenças, muito pelo contrário, a maior parte não é. E aqui vocês estão vendo uma modalidade de vida que vai além da parasitose, que é o caso da fotossíntese. Bom, um pouco de estrutura bacteriana. Então, a bactéria é um organismo procariótico, portanto, não tem um núcleo verdadeiro e nem organelas membranosas no citoplasma. Aqui vocês estão vendo uma parede celular. Aqui, essa bactéria possui um outro envoltório que não é a parede, é chamada cápsula. Ela pode estar ausente em algumas bactérias e presente em outras, como nesse caso. Normalmente a cápsula está ligada muito com a questão de virulência da bactéria, ou seja, as bactérias com cápsula costumam ser bactérias um pouco mais perigosas, vamos dizer assim. Aí sim, isso não tem nada a ver com ser gram positivo ou gram negativo, a gente está falando de uma outra coisa. Membrana plasmática, dentro do modelo de mosaico fluido, como a gente viu, e aqui um flagelo, que não tem nada a ver com o flagelo eucariótico. Ele é uma proteína emergente do corpo bacteriano e assim fazendo com que esse bacilo seja um bacilo móvel em função do flagelo. Não é uma obrigatoriedade. Lembrando que essa forma também não é obrigatória, existem outras. O espirilo, como causador da sífilis, por exemplo, e o vibrião,
o bacilo, né, com o caso da cólera, por exemplo. O tratamento de bactérias é sempre uma questão muito importante de ser discutida. As bactérias mataram muito, continuam matando, mas desde os anos 40 nós conseguimos um grande refresco, vamos dizer assim, para o avanço das bacterioses no mundo, com o encontro, vamos dizer assim, dos antibióticos. O primeiro antibiótico descoberto foi a penicilina. A penicilina eu coloquei aqui, uma forma interessante dela agir no trato, né, bacteriano. Vocês estão vendo que a penicilina ela impede com que a bactéria forme a sua parede. E a bactéria, quando não forma a parede, fica suscetível, então, ao meio osmoticamente falando. E aí a água penetra em grande quantidade, já que não tem mais aquela resistência externa a esse aumento de volume, e a bactéria acaba explodindo. Assim age a penicilina. A penicilina é uma substância originariamente obtida de fungos, mas existe ela sintética, que faz isso então. Age no sentido de evitar com que o material da parede celular seja formado. Muito bem. Outra coisa que vale a pena a gente falar das bactérias é do seu mecanismo de reprodução, que é extremamente simples. Ele é chamado de bipartição ou fissão binária. Vocês estão acompanhando. A bactéria cresce, antes ela duplica o DNA dela, cresce, e então parte em duas. Um mecanismo extremamente simples e que leva, em média, em torno de 20 minutos apenas. A bipartição ou fissão binária é a forma de reprodução da bactéria e é, portanto, uma forma de reprodução assexuada da bactéria. No entanto, as bactérias têm recursos de recombinação genética. Um recurso de recombinação genética muito comum é o da conjugação, onde duas bactérias se conectam, né, por meio de um pilus, né, um conector entre duas bactérias, oferecendo uma ponte de conjugação, um tubo de conjugação entre as bactérias, onde uma bactéria devidamente duplicada no seu DNA repassa esse DNA para outra bactéria. Esse DNA repassado ele pode ser de dois tipos. A bactéria possui dois tipos de DNA. Um DNA principal, onde ficam os genes funcionais da bactéria, o chamado nucleóide, mas também existem DNAs pequenos, com genes não essenciais da bactéria, chamados de plasmídios. Tanto os plasmídios quanto o nucleóide eles podem ser repassados aqui de uma bactéria para outra, permitindo, como vocês estão vendo na fotografia aqui, com que as bactérias consigam uma certa variação genética. Outra forma de variação genética nas bactérias é um mecanismo chamado de transformação. Nesse caso, a bactéria faz o seguinte: você está vendo uma bactéria que morre, o seu DNA fragmenta e fica livre no meio, e uma outra bactéria viva, que vive próximo, consegue absorver esse DNA, esse fragmento de DNA do meio, absorve esse DNA e acaba incorporando no seu DNA, adquirindo características que não tinha. E uma outra forma de variação genética de bactéria é por meio de vírus. Os vírus conectam aqui e acabam transferindo o DNA de uma bactéria para outra. A forma de transdução corresponde à transferência de DNA bacteriano usando como vetor um vírus. Resultado, então temos três formas de transferência gênica nas bactérias. Pode ser feita por um tubo de conjugação, que seria uma doação intervivos, vamos dizer assim, duas bactérias vivas. Uma segunda forma seria essa aqui, então da transferência via vírus, é a chamada transdução, tá? Entrega viral, tá vendo? E a transferência de DNA livre do meio, porque a bactéria morreu, mas o seu DNA pode ser absorvido por uma outra bactéria viva que estava no entorno. Gente, existem algumas espécies interessantes de bactérias. O micoplasma é uma delas, né? Ele não faz coloração de Gram, até porque ele não tem parede celular, é uma exceção. O pessoal chama de micoplasma porque ele tem o hábito de formar pequenas colônias que lembrariam hifas fúngicas. Mico vem do fungo, né? Mico quer dizer fungo, daí micose, a gente vai ver depois na aula de fungo. Então, os micoplasmas. O pessoal achou, no primeiro momento, que os micoplasmas eram parasitas obrigatórios, mas isso não se confirmou com o tempo. Os rickettses, sim, são parasitas intracelulares obrigatórios. Tem uma coisa muito interessante sobre rickettses, que o material genético dele é muito parecido com o da mitocôndria. São procariotos bacterianos que não formam esporos, ou seja, não têm formas de resistência no meio ambiente, e vivem associados a artrópodes, particularmente pulgas, piolhos e carrapatos. Aqui vocês estão vendo um carrapato estrela, que é muito comum em cavalo, perigoso, muito perigoso para a gente, porque pode carregar o rickettses, causador da febre maculosa, uma doença que pode dar óbito humano
Já tivemos casos interessantes aí de algum pequeno surto no Rio de Janeiro, no Paraná, e volta e meia a gente conta com a vigilância ambiental para se antecipar a casos como esses. E, gente, as arqueias, antigamente chamadas de arqueobactérias, não colaram com Gram porque não tem peptidoglicano, tem parede celular, mas a parede celular é feita de um material outro chamado de pseudopeptidoglicano. São procariotos que normalmente têm essa característica de serem extremófilos, ou seja, vivem em condições extremas no meio ambiente. Além do que, muitas delas são metanogênicas, ou seja, são capazes de fazer decomposição anaeróbica liberando metano. As termófilas são aquelas que têm uma alta adaptação a meios quentes e as halófilas a regiões muito salinizadas, as halófilas. Deixa eu voltar aqui, ó, em ambientes salinizados, tá? Aqui vocês estão vendo uma fonte termal, né, nos Estados Unidos, e para mostrar um habitat típico das arqueias extremófilas de temperatura. Aqui eu fiz uma tabelinha para vocês verem um pouco dessa questão da sobrevivência em condições extremas. Foi isso que fez com que as arqueias fossem tratadas morfológica e fisiologicamente como organismos muito antigos, porque eles achavam que eles eram primeiros seres vivos na Terra, até pela essa questão de viver em condições muito adversas do meio. Mas isso não se confirmou no DNA. O DNA, né, do Voese mostrou que não era bem isso. Então você está vendo a Pyrolobos, por exemplo, uma termófila, vive no ótimo 108 graus. Claro que a temperatura acima de 100 só permite água líquida se tiver altas pressões, por isso esses procariotas, as arqueias, vivem em fendas submarinas, onde isso é possível. Aqui são arqueias que vivem em ambiente bem ácido e bem básico, e aqui um exemplo de halófila, que vive em regiões de salinas. Muito bem, gente. Então as arqueias tiveram seu devido lugar posto graças ao trabalho do Voese. Começamos com ele e terminamos com ele. As arqueias estão aqui, né, numa separação, portanto, mais recente em relação ao grupo dos Eucária, que corresponde ao nosso próprio grupo. Tá? Enquanto as bactérias se soltaram no ramo evolutivo há mais tempo, formando então o grupo mais antigo. Bactérias, depois as arqueias e depois os Eucária. Fui!